Fala aí, pessoal, Leonardo Cunha, Underground Forces na área, trazendo sempre uma novidade para vocês aqui no Underground Forces. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com a banda School Noise, essa clássica banda da cena nacional, em uma entrevista exclusiva com o vocalista Sérgio, falando tudo da trajetória da banda. Curtiu? Gosta do School Noise? Então não perca a entrevista, porque ficou muito foda o conteúdo dessa matéria com essa clássica banda. Se já foi inscrito no canal, deixa aquele like e, claro, compartilhe os nossos vídeos. Não é inscrito ainda? Entra na nossa página, se inscreva, ative as notificações para você receber as novidades sempre em primeira mão, deixa aquele like para dar aquela fortalecida e, claro, compartilhe os nossos vídeos. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @undergroundforces. E se você quiser mandar uma sugestão, uma crítica, quer ver alguma entrevista com alguma banda que você curte, manda para nós o seu e-mail aí, solicitando a sua vontade aí, com a banda que você quer ver. Segue o nosso endereço aqui no rodapé da página aqui. Então é isso, cara. Hoje aqui no Underground Forces tem School Noise, tem porradaria aqui no Underground Forces. Se liga e stay heavy. Em abril de 1990, o School Noise inicia suas atividades. Fala para nós aí, como é que foi o início da banda e quais são as suas influências? Olá a todos, aqui quem fala é o Sérgio, vocalista e fundador da banda School Noise. A banda School Noise foi formada no ano de 1990, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, né, interior. E nessa época, a banda foi formada por um trio, né, e com a proposta de fazer um som mais barulhento, um grindcore, noisecore, né, e as influências da época eram bandas como Anal Cult, Napalm Death, né, as bandas mais barulhentas da época. Como toda banda, tivemos grandes problemas aí, principalmente lugar para ensaiar, né, instrumentos precários, né, e com o tempo, então, principalmente com mudança de integrantes, a banda foi se evoluindo, né, e hoje em dia, então, tocamos um hardcore crust, né, com uma formação totalmente diferente, também mostrando toda uma evolução aí que ocorreu durante todo esse tempo com a banda. Em 1990, o School Noise lança sua primeira demotape, uma demo ensaio. Já em 91, o School Noise lança sua segunda demotape e uma demo live em Mogi Guaçu. Fale mais sobre essas demos e sua repercussão. Depois de muitos ensaios na casa do baterista, do ex-baterista, em 1990 a gente grava então nossa primeira demo ensaio, que é essa fitinha aqui, tá? Então foi uma fita cassete gravada lá na casa do baterista, foi um ensaio, né? E essa demo foi gravada assim, bem amadora mesmo, né? Contém aqui 10 sons, e a partir daqui a gente começou então a divulgar a banda, trocando aí em algumas, trocando com bandas, né, mandando para fanzines. Então essa aqui foi gravada na casa do baterista em 1990, em junho, né, a demo ensaio. Ainda tenho ela aqui. Depois, a banda não durou muito tempo não, essa formação aí, a gente tocou uns 2 shows aí, era uma formação totalmente diferente, o baterista saiu, e acabou sobrando só eu e o baixista, que era o Magrão, né? E aí no outro ano, em 91, então eis que entra o guitarrista Rubinho e o Mosca. O Rubinho então assume a guitarra e o Mosca no vocal, e o baixista passa a ser baterista e eu ser então o baixo e vocal. E aí a gente grava então essa primeira demo ensaio também, né, que não tem título, que foi gravado aqui em Santa Bárbara do Oeste, num estúdio aqui que a gente costumava ensaiar, né, nessa época a gente já tinha um pouquinho mais de recurso, e aí, então, a banda já começa a trilhar novas influências, né, já, e principalmente do Rubinho, que entrou na banda, trazendo influências mais de bandas hardcore, como Charge, né, Extreme Noise Terror. Então, a banda já foi tomando outros rumos, né. E essa demo aqui, então, a gente lançou e com o intuito de divulgar a banda, a gente trocava muito, eu principalmente trocava muito, mandava muito aqui principalmente para o Brasil, e depois até começou a ser espalhado pelo mundo aí, né.
E depois, então, a gente gravou também ao vivo, né? Essa demo aqui, que é gravada em Mogi Guaçu, foi uma época assim que nossa região tava legal, tava pintando muito show, né? Shows underground. A gente tocava aqui na região, né? Santa Bárbara, Americana, Sumaré, Piracicaba, Campinas, né? Toda essa região aqui em Mogi Guaçu, Mojimirim, que tinha um movimento forte nessa época, né? O movimento estava crescendo, movimento de thrash metal, hardcore. Então, assim, nessa época a gente não tinha muita distinção, sabe? Tocava as bandas de todos os estilos, né, juntas, né? Hardcore, crust, metal, death metal. Então, assim, foi uma época legal que existia, né? Não existia essa divisão ainda, né? Como depois começou a aparecer. Mas essa demo aqui foi gravado ao vivo em Mogi Guaçu, no dia em 10 de agosto de 1991, tá? Mas ficou mais para a gente não divulgou tanto, assim, foi um registro que a gente fez para ter no momento, né, que todas as bandas estavam gravando o show, então foi legal manter esse registro aqui, que foi um show muito bom que a gente fez lá, com uma galera legal lá. Já em 1992, o Skull Noise lança seu primeiro compacto, mostrando um hardcore crust impactante, um verdadeiro marco na cena. Fale mais sobre esse lançamento e sua repercussão. Pois bem, então em 1992 a gente lança o primeiro compacto de estúdio independente. Então a banda se propôs a fazer um trabalho mais profissional, sendo assim a gente foi para o estúdio e gravamos 5 músicas para compor esse compacto aqui, né, que é o primeiro compacto do Skull Noise, de 7 polegadas, contendo 5 músicas, né, que são elas aqui, né, Wait a Day to Die, Hypocrisy, War No More, Why Not, Save the Children e Stop the Kills on the Earth. Lembrando, então, né, que até a foto aqui são 3 integrantes, porque na época o nosso outro baterista, que era o Pivete, tinha saído, né? Nessa formação aqui já estava mudada, eu no vocal, Magrão volta por baixo de novo, Rubinho na guitarra, e para compor esse compacto, nós convidamos o Lox, um grande amigo nosso de Americana, para fazer a bateria. Então ele foi para o estúdio, gravou conosco, e depois a gente saiu à procura de um baterista, né? Ao nível tanto do Pivete como do Lox, que na época era muito difícil achar um baterista, né, que tocasse aí o hardcore que a gente gostaria de tocar, né? Então, assim, foi um compacto totalmente independente, né, que a gente mesmo bancou, tanto a gráfica, né, fizemos aqui o encarte, né, que é um compacto de 7 polegadas, foi feito lá em São Paulo, na antiga BMG Ariola, que a gente foi levar, inclusive, lá na fábrica. Quando já se pensava em fazer CD, a gente estava começando, né, a fazer o compacto de 7 polegadas, o vinil. A repercussão foi muito boa, porque foi um material inédito, né, de uma proposta nova, um som melhor gravado, cantado totalmente em inglês, e assim começaram, então, a divulgação, né? E nessa época tivemos a colaboração do Wilton, da Heavy Metal Rock, que se propôs a distribuir esse compacto, né? Então, uma parte a gente deixou com ele em consignação na loja em Americana, onde ele vendia uma parte, trocava, e nesse meio tempo eu também fui trocando muito material, né? Então, esse material que a gente tinha, usávamos para divulgação, um pouco a gente vendeu para cobrir os custos aí de estúdio, de gráfica, de prensagem, né? E uma grande parte foi trocada. Então, nessa época, a banda começou a ter muito contato, principalmente no exterior, onde eu trocava muito material, né? Compacto por compacto, por LPs, por CDs. Então, a gente mandou, né, para vários países, né? Finlândia, Estados Unidos, Japão, né? A Europa, América Latina. Então, foi aí que a banda começou a ficar mais conhecida no exterior, principalmente por cantar em inglês, né?
que ficou mais fácil para a gente se comunicar. Lembrando também que depois de um tempo, esse compacto foi reeditado, foi reprensado nos Estados Unidos pela Crust Records, tá? Isso já foi mais para frente. O disco ele tem uma sonoridade um pouco melhor, porque ele já tinha sido masterizado, né? Ele é um pouco diferente do original. Essa capa aqui ela é aberta, né? Lá dentro vai ter as músicas, tal, as letras, né? Outro detalhe que ele é em 45 RPMs, tá? Então, assim, a sonoridade dele é diferente, ele está melhor gravado, né? E em 45 RPM. Então, assim, foram lançadas 1.000 cópias lá também nos Estados Unidos, recebemos uma parte aí, uma cota, e foi legal, porque a banda começou a ficar conhecida aí no mercado internacional, né? Logicamente nos selos mais underground, onde a repercussão foi muito boa, onde a gente começou realmente com esse compacto aqui. Em 1994 é lançado o segundo compacto da banda, o Live, mostrando em 7 faixas todo o poder de fogo da banda ao vivo, um verdadeiro marco na cena underground. Fala pra nós aí, como é que surgiu a ideia de lançar esse compacto e como é que foi a aceitação dele na cena? Após a gente lançar, então, o compacto independente, né, fomos à procura de novos bateristas, né, que fossem nos acompanhar. Nesse tempo passaram-se alguns bateristas, né, fizemos alguns shows de lançamento, inclusive, e depois o Pivete acabou voltando para a banda, né, então ele acabou voltando para a banda e já tínhamos um certo contato, né, tocava muito bem, inclusive, e aqui em Santa Bárbara do Oeste, eis então que tivemos o primeiro espaço alternativo, digamos assim, chamado Hitchcock Espaço Rock, conhecido aí no estado de São Paulo, onde diversas bandas vieram tocar por aqui, né, na nossa cidade. Era um espaço não muito grande, aí que cabia no máximo aí umas 300, 400 pessoas. É um pub muito legal, inclusive. E lá fizemos um show, né, com essa volta do Pivete, onde a gente costumava ensaiar lá também. E isso aí foi filmado, né? Foi filmado e também gravado na mesa de som. E surgiu, então, a oportunidade de lançar esse compacto ao vivo, né? Que foi gravado no Hitchcock Espaço Rock, né? No extinto Hitchcock Espaço Rock, um espaço alternativo, né? Que rolava bandas de todos os gêneros de rock, né? Death metal, hardcore, né? E nessa linha aí, né, o alternativo que estava em alta nessa época, né? Então a proposta foi de lançar esse compacto usando algumas músicas aí, né? Na verdade são Bush, Obsession, Save the Children, School Noise, War No More, Forget's Dead e Stop the Kills on the Earth. Então é legal porque você sente realmente a energia da banda, era um espaço pequeno, mas que lotava, né? Então, nós temos, inclusive, em vídeo isso aqui, quem procurar no YouTube aí vai achar. E foi exatamente no dia 11 de junho de 1994. Então, selecionamos, né, algumas músicas desse repertório e, inclusive, essa foto aqui é a foto do local. E aí foi feita uma parceria, então, nessa época que a gente conseguiu a parceria do selo Heavy Metal Rock de Americana e Rock Machine de São Paulo. Foram prensados 1.000 cópias, né, a gente recebeu uma cota também. Nessa época aqui, as fábricas de vinil já estavam se acabando, né? Inclusive a fábrica que a gente levou a primeira vez já não estava mais fazendo vinil, né? Essa época aqui já estava se extinguindo as fábricas de vinil, somente para fazer CDs. E aí ficou um tempão parado esse material aqui, porque, na verdade, a fábrica já não tinha mais, e foi enrolando, passando de um para outro. E aí eu consegui um contato no Rio de Janeiro,
e numa extinta fábrica que tinha lá também, onde a gente conseguiu finalmente prensar esse compacto ao vivo. Né? Então, a repercussão também foi boa, embora não saiu na época que a gente gostaria que saísse, mas foi um registro histórico da banda, acredito eu, por ter feito aqui na nossa cidade, em Santa Bárbara do Oeste, né, onde ao vivo a banda mostra toda a sua energia. A gente estava numa época muito boa, bem ensaiado, né, num espaço legal, né, uma acústica boa, e assim a gente propôs a tentar registrar um material ao vivo, né, com o máximo de fidelidade, assim, do que a gente fazia no acústico, né, ou até mesmo o que a gente já tinha feito em estúdio. E essa formação ficou por um bom tempo aí, onde a gente partiu a fazer alguns shows também pela região. Já em 1995 é lançado o álbum Chaotic Distress, mostrando um crashcore de primeira linha, feito com maestria por quem realmente sabe como fazer. Fala pra nós aí, como é que foi a concepção desse álbum e a sua repercussão? 1995, então já estamos aí na estrada por um tempo, com a formação, né, Sérgio no vocal, eu, Magrão no baixo, Pivete na bateria e o Rubinho na guitarra. Então, em 94, 95, a gente começou a ensaiar bastante para compor mais músicas, e aí a intenção era fazer um álbum, né? Até mesmo um LP. E assim tínhamos já, nessa época, aproximadamente 14 ou 15 músicas prontas, bem ensaiadas. Foi então que surgiu a proposta da gente gravar no Estúdio Arena novamente, lá em Campinas, onde o Caio fez a produção, o School Noise. Pensa assim, numa produção rápida e barata, né? Que na época os estúdios aqui na região eram escassos, mais próximos aqui seriam Campinas, São Paulo, e todos trabalham na banda, trabalham até agora, né? Todos trabalhavam e trabalham, então não tínhamos tempo suficiente para fazer isso, então era final de semana, sábado, domingo, feriado, né? O estúdio ele cobrava por hora, era muito caro na época também. Então, assim, foi uma produção que poderia, na época, até ficar melhor, mas devido às nossas condições financeiras, principalmente, foi o que a gente pôde fazer, né? A intenção era fazer um disco, né, um LP de 12 polegadas, mas nessa época aí, as fábricas já não estavam mais fazendo LPs, né, vinil. Então, também tínhamos a gravação pronta, a gravação nós que bancamos, né, nós que bancamos a parte sonora, e aí, mais uma vez, a parceria, então, com a Heavy Metal Rock e Rock Machine, fizemos, então, o Chaotic Distress, esse CD aqui, né, que tem mais ou menos 25 minutos, são músicas rápidas, né, agressivas, rápidas, objetivas. Essa foto, inclusive, nós participamos de todo o projeto, então foi legal porque a gente acompanhou de tudo, desde a gravação até a capa, né, toda a produção. Essa foto, inclusive, foi tirada em Piracicaba, num lixão lá, né, onde naquela época foi bem impactante, porque pessoas que moravam ali, né, já comiam as coisas dali, usavam desse recurso para sobreviver. Então é bem impactante, miséria caótica, né, a tradução. Esse CD, então, ele conta com 14 músicas inéditas, né, de estúdio. Temos aqui, então, Intro, Terrible Truths, Kill and I, No, Human Decadence, Obsession, Living Trash, Keep Out, Circle of Insanity, This is Brazil, Killer's Country, Liar, Discrimination e Shit Politic System. Nessa época aqui, meus contatos estavam bem fortes, tanto na Europa, Estados Unidos, Japão, e assim conseguimos mandar para uma boa parte desses países a cota que a gente ficou. Não foram muitas, mas eu consegui trocar muito. Inclusive, no Japão teve uma boa repercussão esse CD aqui, tá?
Foi um material bem aceito também, a gente divulgou bastante aqui, e foi um passo, assim, para a gente ficar com uma sonoridade melhor também, né? Hoje em dia, poderíamos fazer até coisa melhor, né? Na época, é o que tínhamos em mãos, mais acessível e mais econômico também, para se fazer um CD nesse nível aqui. Então, a repercussão também foi muito boa, e foi aí que a gente conseguiu, então, a ter esse reconhecimento aí a nível internacional, à base de trocas, né? Então, recebia muita coisa dos outros países, né? A gente foi trocando, e assim o pessoal ia conhecendo o nosso som, tá? Então, foi essa parceria com esses dois selos, e esse material que também foi todo produzido pela banda, né? Então, aqui tem um encarte, né? São várias fotos, né? Aqui dentro tem as letras, né? Essas fotos, na época a gente saiu aí tirando fotos, né? Então foi ajudando a montar todo esse trabalho aqui, né? Para que possamos mostrar a cara do Brasil, né? Que ainda, infelizmente, não mudou dessa capa de hoje, se a gente for reparar. Ainda no ano de 1995, vocês lançaram uma demotape split com a banda Bloodsuckers da Eslovênia. Fala pra nós aí, como é que foi a repercussão desse material, especialmente lá no Velho Continente? Através desses contatos, né, internacionais, aliás, uma das primeiras bandas que entrou em contato comigo chama Homicide, uma banda da Itália, inclusive comentar isso aí com vocês, né? Nessa época a gente mandava muita carta, não tinha e-mail, não tinha internet, né? Em 94, 95 ainda, aqui no Brasil. Então a comunicação era por cartas. E dentro dessas cartas a gente colocava flyers, né? Então que eram filipetas, né? Colocando lá o endereço da banda. Então talvez com nós, os cuidados de Sérgio e tal. E isso aí foi parar na Itália. Né, alguém mandou lá e esse papelzinho foi voando, né, flyers que foram chegando por lá. E Maximiliano Allegretti, inclusive eu tenho a fita deles até agora, foi uma das primeiras pessoas que mandaram uma demo dele, da banda dele, de thrash metal na época, pensando que isso com nós fosse um fanzine, né? E foi essa primeira banda que eu comecei a ter realmente esses contatos internacionais, né, na Itália ali, né, então trocávamos materiais, independente do estilo, né, nessa época a gente tinha demo, e a gente se comunicava, né, mandava fita um para o outro, fita cassete, mandamos até compactos, né, então foi um contato bom que eu tive lá na época, que ajudou, então, a espalhar o nome do Skull Noise na Europa. E também acabou caindo na Eslovênia. E, através de alguns contatos, né, com o Matjas Galicic, esse rapaz aqui ele tinha um fanzine e também tinha uma distribuidora, Abnormal Tapes. Né, ele tinha um selo de fitas cassetes. E aí surgiu a oportunidade da gente fazer um split com uma banda de lá, chama Bloodsuckers, né, um ao vivo, inclusive, né, a nossa parte, né, essa aqui é a fita original, que eu recebi de lá ainda, e a gente usava como matriz para copiar e passar para os outros aqui da cidade, né, dos contatos que a gente tinha, né. Então, foi muito legal, foi uma das primeiras bandas gringas, assim, a gente ter essa parceria, né? A fita cassete na época era muito comum, né? Um jeito de você divulgar a banda, mais econômico também, né? Enquanto o CD já estava se despontando. E aqui a gente participou, então, com outro show ao vivo, que foi no Extinto Hitchcock, né? Foi uma gravação do dia 7/1 de 1995, com 11 músicas. Também é um ao vivo, que traz algumas músicas aqui do CD e do compacto de forma ao vivo, lançado lá na Eslovênia, né? Então foi muito legal, porque eu tinha um contato muito bom, né, com o Matjas Galicic,
e a gente trocava muita fita, mandava material um para o outro, né? Então tinha essa troca, né? Então foi muito bom conhecer essa banda também, Bloodsuckers, e eu não sei exatamente quantas cópias, né? Eu tenho aqui a cópia número 1, não sei dizer para vocês quantas cópias foram lançadas, que a gente não tinha um controle, mas foi uma das primeiras parcerias aí com um selo internacional. E foi muito legal porque trocávamos muito material, fanzines, né, revistas, fitas, né, gravações, compactos, LPs, né, e infelizmente, assim, eu perdi o contato, né, hoje em dia estou tentando reativar, inclusive, né, mas teve várias bandas que já foram tocar por lá, que é um país também que onde o hardcore lá é bem aceito. Sérgio, em 1997 você cria a No Fashion HC Records. Fala para nós aí, qual o propósito desse selo e como que surgiu essa ideia? Depois, então, do lançamento, né, desses compactos, tanto do ao vivo como o acústico e também o CD, em meados de 96, nosso baterista nos deixou mais uma vez, né, o Pivete, dessa vez de forma definitiva, por problemas pessoais. Então, assim, foi uma época também que a banda deu uma parada, e nessa época, em 96, 97, né, eu e o Rubinho, inclusive, nós tivemos aqui uma parceria, uma sociedade, e montamos aqui o Pub Rock Point. Era um pequeno espaço de show, né, onde eu e ele gerenciávamos ali. Trouxemos várias bandas para tocar, inclusive, era um espaço que a gente usava para ensaiar, outras bandas também ensaiavam lá, e finais de semana rolavam shows, né, hardcore, metal, death metal, algumas festas, assim, alternativas, né, foi um espaço legal que a gente teve, pena que durou muito tempo, né, aproximadamente uns 2 anos, e nessa época, em 97, quando a gente já não tinha mais material disponível, né, nem CD, nem compacto, eu tive a ideia, então, de fazer uma compilação, né, em fita cassete, que foi essa aqui, School Noise The Landless, né, uma compilação das nossas músicas de 92 a 97. Então, aqui eu reuni, né, na verdade, é uma reunião de todas as gravações que a gente tinha na época, para quem não tinha, né, poder adquirir, né, com qualidade, de uma forma também mais acessível, em forma de fita cassete, tá? Porque não tínhamos mais esse material original, né, só, assim, disponível mais, né, já estava totalmente sold out. Então, aqui temos o CD, Chaotic Distress, temos a demo tape de 97, temos o compacto de 7 polegadas, o primeiro, o compacto ao vivo, e mais 2 músicas bônus ao vivo, né? Inclusive aqui tem alguns covers, né? Cover do Shitty Lickers, Antisemics, e foi aí que eu tive a ideia, então, de lançar o meu próprio selo e distribuidora, No Fashion HC Records. Então, foi através dessa fitinha aqui que eu comecei, na verdade, o selo. Na época era No Fashion Records, depois eu descobri que tinha outro selo com o mesmo nome, num outro país, então eu acabei colocando No Fashion HC Records, porque o meu intuito maior sempre foi hardcore, né? Depois eu comecei também a distribuir outros estilos, sem problemas. Então, através dessa fita aqui foi que eu iniciei o selo No Fashion HC Records. Como? Trocando muito material, né, e dando disponibilidade para o pessoal que não tinha o nosso material original, adquirir em fita, de uma forma também com qualidade, e um preço mais acessível, né, para quem não tinha o compacto nem o CD. E aí foi quando eu comecei a conhecer outras bandas, outros selos, né, e aí então foi aumentando esse contato aí, tanto no Brasil como no exterior. E depois de um tempo, essa fita também foi reeditada na Espanha, né, pelo selo
espanhol, que fez uma nova versão, uma fita, né, inclusive bem feitinha, uma fita feita em fábrica, né, original. Então lá foi feito uma réplica da compilação de 92 a 97, né, traz um encarte também bem legal, né, diferente do brasileiro aqui, né, e foi muito legal, né, pela HOF Nos Authors Production, do Gonzalo Valle. Ele também tem uma banda chamada Gritos de Ódio, que depois eu acabei lançando uma coletânea, né? Então, esse cara aqui, ele lançava bandas, inclusive lançou outra banda aqui de Santa Bárbara, Desarme, em forma de fita também, uma produção muito boa, muito profissional, né? E na época acho que foram 100 fitas cassetes. Isso aqui foi em 4 de abril de 99 que eu acabei recebendo aqui algumas fitas, acho que recebi umas 20, mais ou menos, 20%. Então são poucas unidades que eu tenho disponível, mas foi uma fitinha bem legal, né, original, bem feitinha e tal, para mostrar, né, o nosso som na Espanha. Então aí também foi espalhando esse material por lá. E depois, o primeiro registro em vinil foi uma banda da Finlândia chamada Eparjargets, que eu espalhei aqui no Brasil, a galera conhece mesmo. Lancei inicialmente 500 cópias, foram precisadas 500 cópias, foi o início mesmo, que eu já não tinha material do School Noise, o material do School Noise a gente repartia entre a banda, né? E aí depois eu acabei caminhando aí com o meu próprio selo, né? Lancei então essa primeira banda da Finlândia, 500 cópias desse compacto. Foi aí que eu comecei a trocar muito material aqui no Brasil, nos outros países. Esse material já existia na Finlândia em forma de mini CD. E aqui eu lancei em compacto. Depois a repercussão foi legal, comecei a ter uma procura boa, a banda até então era desconhecida, né, aqui no Brasil, e aí acabei prensando mais 500 cópias, então foram 1.000 cópias desse primeiro compacto, e depois de um tempo a gente lançou também em CD. E a partir daí fui lançando outras bandas, né, brasileiras, internacionais. Foi uma época muito boa, porque eu conheci muita banda, tive muitos contatos, né, foram mais de 30 lançamentos, Driller Killer, Força Macabra, né, próprio School Noise, Disclose, que é uma banda do Japão, né, então no início eu lancei muito compacto, né, Holocaust, que é a banda do Gonzalo também, inclusive lá da Espanha, vários, eu não vou lembrar de cabeça agora aqui, que são muitos, né? Mas para quem me conhece aí, acompanhou de perto, No Fashion Hardcore Records era um selo pequeno, uma distribuidora pequena. A ideia minha sempre foi trocar material com esse pessoal de fora, tanto diretamente com as bandas ou com os próprios selos, e distribuir aqui no Brasil, principalmente de uma forma barata, né, porque é um material importado, materiais de ótima qualidade, dando oportunidade para todo mundo adquirir com preço acessível, né. Iniciei com um compacto, lancei acho que um LP somente, não lembro, acho que foi só o Disclose, o Disclose em compacto, o Desarme em LP, e depois CD, não tinha muita saída, né? As fábricas de vinil já estavam se fechando, e também várias parcerias, né? Inclusive com a Heavy Metal Rock, com outros selos, Bucho Disco, do Alex, que infelizmente já faleceu, né? Alguns selos aí da região, com o Nelson da Hotness, várias parcerias, né? Coletâneas também. Então foi uma época que eu conheci muita banda, tinha umas bandas muito boas, por exemplo, da Suécia, Suíça, Estados Unidos, Japão, da Argentina, né? Então, o mundo todo recebia material da Malásia, da Indonésia. Foi uma época muito legal, que eu trocava muito material e acabei fazendo meu próprio selo, né? 90% ali era material importado. Então, foi uma época grande, onde o mercado nacional estava crescendo muito, principalmente CDs,
né, outras fábricas começaram a surgir, né, barateando mais o preço também e tal, e assim eu fui conhecendo as bandas e lançando as outras, né, tanto nacionais como internacionais. Infelizmente, eu tive que parar por uma época, sobrou pouca coisa aqui, eu tenho um pouquinho de material aqui só que sobraram, mas foi uma época muito legal, onde eu pude conhecer muita banda, conhecer muitos selos, muitos artistas, né? E assim, de uma forma pequena, né? Uma forma pequena, totalmente pelo correio, faça você mesmo. E eu acredito que quem acompanhou essa época aí pôde adquirir bons materiais e principalmente a preços acessíveis, né? Que eu tentava fazer uma forma mais econômica possível, sendo que depois comecei a ter muita tributação, né? Todo esse material que chegava de fora já começou a parar na alfândega, ter que pagar taxas, né? Então acabou ficando inviável. Hoje em dia não compensa. Qualquer material que você recebe hoje está sujeito a pegar uma tributação, então sai muito caro ter um material importado. Ao mesmo tempo, isso é bom porque a gente começa a, a valorizar esse mercado nacional, né? Então a gente tem potencial para fazer coisa boa com qualidade aqui também, né? E não ter que ficar importando, né? Essa é a grande ideia. Então no Fecha HC Records, ela não está extinta, tá? Tá adormecida ainda aí. Tem alguns materiais ainda, quem quiser pode estar entrando em contato. E a gente vai fornecer algum material que sobrou ainda, também a preços acessíveis, porque é algo assim que para mim era muito prazeroso fazer, né? Mas hoje em dia eu infelizmente parei, né? Tenho alguma coisa aqui só e tento distribuir mais o material do School Noise no momento. Já em 2006, após um hiato nas atividades da banda, vocês voltam e lançam o álbum intitulado School Noise. Fale mais sobre esse álbum que marca o retorno da banda. Bom, como todas as bandas, temos os nossos altos e baixos, né? Mais ou menos de 98 até 2004, 2005 foi um período, então, que a banda ficou no hiato aí, onde já não tínhamos mais o baixista Magrão, que deixou a banda, e o Rubinho também, que deixou a banda, o guitarrista, né? Então éramos eu, vocalista, e o Ricardo, que já tinha entrado na banda com a bateria. Nesse período, então, a gente começou a ensaiar, né? E chamamos, então, o Juliano, nosso amigo também, para compor novas músicas para fazer esse novo trabalho, né? Também chamamos o Cabeça para fazer o baixo e tínhamos também o Velho, que de vez em quando dava uma força para a gente. Então, em 2005, mais ou menos, começamos a compor novas músicas, o Juliano na guitarra, o baixo, o Velho, bateria o Ricardo e eu no vocal. Então tivemos a proposta, né, de fazer esse LP, que é o LP School Noise sem título. Nas plataformas digitais ele está lá como School Noise Future, tá? Então ele traz aí músicas inéditas e um cover da banda sueca Driller Killer. Essa formação conta então com o Velho no baixo, o Ricardo na bateria, eu no vocal e o Cabeça na guitarra. Foram lançadas somente 500 cópias pelos selos T-Rotten Records aqui do Brasil, Starving Times dos Estados Unidos e Broadway County Records também nos Estados Unidos. Ficamos com somente 100 cópias, já está totalmente esgotado, e esse disco aqui, ele traz 10 músicas inéditas, né, e uma em português. Nessa época aqui, já tinha essa ideia de começar a fazer algumas músicas também em português, e principalmente para mostrar essa mensagem aqui para o público brasileiro. Esse disco ele é raro, tá? Ele assim ficou mais para os Estados Unidos, uma parte só veio aqui para o Brasil, né? Então assim é algo bem raro, mas marca uma nova fase da banda, numa pegada assim mais crustcore mesmo, com afinações diferentes, né? Um disco mais pesado e com proposta também de gravar em português, tá? O disco
É um disco de 12 polegadas, né? Muito bom, por sinal, bem gravado, só que, assim, é algo muito raro, né? Então, vai ser difícil da gente encontrar por aí, quem sabe aí numa próxima prensagem. Qual o impacto do falecimento do ex-guitarrista Rubinho em 2020 para o Skun Noise? Em 2020, o ano passado, tivemos a triste notícia, então, do falecimento do nosso ex-guitarrista, o Rubinho, né? Rubinho, que entrou na banda nos anos 90, trouxe muita influência, né, muita técnica. Ele que era uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Teve seus negócios também com pubs, sempre ligado à música, né? E sempre nos apoiando também, embora não tivesse mais na banda, mas devo muito a ele. Eu acredito que ele, quando ele entrou na banda, a banda evoluiu bastante, e foi uma pena a perda dele, né? Ele morreu, na verdade, devido a um câncer, né? E durante essa pandemia que nós estamos passando ainda. Infelizmente, foi uma grande perda para todo o underground. Então, que ele descanse em paz. Sérgio, o que levou vocês a compor o novo álbum do Skun Noise com letras em português? Essa será uma nova tendência da banda? E aí, ficaram satisfeitos com o resultado? Após um novo hiato na banda, né, em 2019, eu e o guitarrista atual Giovanni começamos a compor novas músicas para fazer então esse novo trabalho, que é o CD Era Absurda. Inicialmente, nós fizemos uma pré-produção. Então, eu e ele, né, fomos compondo as músicas, aproveitamos algumas músicas antigas também, na época que eu e o Ricardo começamos a fazer. O Cabeça também deu sua contribuição com alguns riffs, vários riffs. Então, nós fizemos primeiramente essa pré-produção em 2019, ficamos o ano todo compondo, né? São 12 músicas inéditas e 2 regravações, com uma nova roupagem, né? Para posteriormente, então, em 2020, começarmos a gravar o CD Era Absurda, que foi gravado em Sumaré, no estúdio Radioativo, né, durante a pandemia. Confesso que foi difícil, porque é uma época aí que a gente não podia sair de casa, né? Então foi difícil, porque tínhamos que nos programar para fazer isso. Ficamos um bom tempo gravando, e em março de 2021, então, esse CD aqui foi lançado pelos selos Heavy Metal Rock, aqui de Americana, e Fuck-It-All, do Sul. Até então, a repercussão está sendo muito boa, o pessoal está aceitando bem essa nova cara do Skun Noise, né? Com uma qualidade sonora bem além do que fazíamos antigamente, e com a maioria das músicas agora cantadas em português, com uma boa qualidade sonora. O que a entrada do novo guitarrista Giovanni trouxe de novidade para o som do Skun Noise? E aí, qual a sua opinião? Com a entrada do Giovanni na banda, eu acredito que mudou muita coisa, né? Giovanni, eu conheço ele desde pequenininho, ele é sobrinho do baterista, né, do Ricardo. Então, desde que a gente ensaiava lá na casa do Ricardo, ele era pequenininho ainda, então eu vi esse menino crescer, e ele sempre gostava de rock também, né, e acompanhava nossos ensaios, e com o tempo ele foi, né, aprendendo a tocar guitarra, e ele foi se especializar, né, então inclusive ele fez um curso, hoje ele é músico, né, ele é professor de música, toca muito bem, qualquer tipo de estilo, inclusive, né, rock, e com a entrada dele, ele agregou elementos que a gente não tinha tanta técnica, né, gravar certinho, com metrônomo, né, com tempo. Então ele trouxe muita técnica. Eu acredito que hoje a gente tem um músico de verdade na banda, né? E vocês vão notar nitidamente nessa gravação aí que a pegada tá diferente, né? As afinações, inclusive solos, né? Que até então as nossas músicas
uma ou outra que tinha um solinho ou outro, né? Então, era absurda, já traz um novo conceito, né, de hardcore, com umas pitadas de metal, inclusive, e com solos. Então, eu acredito que com a entrada dele também teve uma evolução, trouxe suas influências, e eu, assim, achei muito bom, muito legal. Ele é um músico que se adapta muito fácil, sabe compor também, né? Tem uma presença muito boa em palco. Então, assim, só veio a fortalecer mais ainda a banda e trazer uma nova evolução para a gente. Vocês participaram do Forcaus Live em 2021. Fale mais sobre a participação do Scum Noise nesse clássico festival. Esse ano, 2021, tivemos a honra de poder participar, então, desse grande festival chamado Forcaus, que ocorre todo ano na cidade de Fortaleza, no estado de Ceará. A iniciativa partiu do Cabeça, nosso baixista, de fazer a inscrição, né? E fomos, então, selecionados, né, diante de outras bandas também que fizeram a inscrição, né? E esse festival, ele é muito bem organizado, né, pela ACR, Associação Cearense do Rock, também pelo Amaldson, pelo Johnson, né, grandes amigos e parceiros, e também proporciona um certo recurso para as bandas. E com esse recurso nós usamos, então, para fazer a gravação, né, em vídeo do nosso show que seria apresentado, né, que foi apresentado online no Forcaus, né. Gravamos, então, 12 músicas do CD, e também foi uma oportunidade de lançarmos esse CD, que foi mais ou menos na mesma época do Forcaus, né, onde a gente recebeu esse CD, e então deu tudo certo da gente estar fazendo esse lançamento, esse show online, juntamente com outras bandas, né, e lançar nosso CD. A qualidade sonora e visual ficaram muito boas, né, e também foi uma ótima oportunidade para conhecer outras bandas, né, fazer alguns contatos, e essa experiência de fazer um show, né, um show online devido à pandemia. Então foi muito bom, foi muito interessante e uma ótima experiência, digamos assim, né. Esperamos um dia, né, poder voltar lá e tocar ao vivo, né, que a estrutura lá é muito boa. Foi muito legal. Sérgio, uma pergunta bem direta para você. Na sua opinião, qual o álbum do Scum Noise que mais se destaca e por quê? Então, eu como fundador da banda, desde o início, estou aqui até agora, né, é difícil apontar o melhor trabalho do Scum Noise, porque cada um teve o seu momento, né. Hoje, eu acho que a banda está muito mais madura, né, temos uma evolução nítida, né, tanto musical, técnica, parte gráfica, né, a tecnologia nos permite isso hoje, né, a facilidade para você ensaiar, dá para você ensaiar em casa hoje, online, temos vários estúdios aí em Santa Bárbara, na região, quer dizer, tá tudo mais fácil, né, mas particularmente, talvez o primeiro, né, o primeiro compacto é o que mais me marcou, que tem mais história, né, porque foi um trabalho totalmente artesanal, né, digamos assim, né, teve toda uma história, né, uma trajetória para chegar nesse trabalho aí, um trabalho simples, mas que representa muito e que abriu portas para a gente, tá? Então eu ficaria entre esses dois, o compacto e hoje o CD, né, Era Absurda, onde houve muita evolução para melhor, eu acredito, tá? Mas aí são opiniões, né? Eu acho que cada um tem o seu gosto não se discute, né? Mas eu acredito que cada trabalho tem seu momento, né? Então, assim, tudo faz parte da história. E o que os fãs podem esperar do Scum Noise para o futuro? Pois bem, depois que essa pandemia acabar, que já faz tempo, né?
Para o futuro, esperamos poder nos apresentar onde for possível, né, em festivais, casa de shows, com uma boa estrutura, né, boa qualidade sonora, para que possamos, então, apresentar nosso trabalho fiel ao CD que nós gravamos aí, tá? Propostas também de fazer um clipe, provavelmente, mais alguma gravação de ensaio, mesmo que online, né? Está sempre mantendo aí algumas novidades com a banda. Inclusive, tudo vai estar sendo postado no site e nossas redes sociais. Bom, Sérgio, queria lhe agradecer pela atenção aí, ó, pelo seu tempo cedido, e deixe a sua mensagem final aí aos fãs do School Noise e também, claro, aos seguidores aqui do canal Underground Forces. Finalizando, então, em nome da banda, gostaria de mandar um grande abraço ao velho amigo Leonardo Cunha e o Underground Forces, né, pela entrevista concedida aqui ao School Noise, para a gente poder bater um papo, né, contar a nossa trajetória e falar, né, principalmente do nosso novo lançamento, que é o CD Era Absurda, lançado então pelos selos Heavy Metal Rock e Fuck It All Records. Para quem quiser adquirir esse CD e também a camiseta, né, da banda aqui, que traz a capa do CD, Era Absurda. Temos aqui vários tamanhos disponíveis. Então é só entrar em contato comigo pelo www.schoolnoise.com. Nesse site também vocês vão encontrar várias informações da banda. Nossos sons estão disponíveis também em todas as plataformas digitais, e a banda também você pode achar nas redes sociais. Mais uma vez agradeço então a Leonardo Cunha, que está sempre apoiando aí as bandas de metal, de hardcore brasileiras. Apoie então as bandas brasileiras, né? Temos ótimas bandas aqui no Brasil, a nível internacional, então vale a pena conhecer, ouvir, divulgar. Apoie o canal, né? A internet, nesse momento de pandemia, está sendo muito importante para a gente poder divulgar, né? Mesmo que seja online, a gente consegue, então, propagar essas mensagens no Brasil e no mundo. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima. Bom, pessoal, essa aí foi a entrevista da semana com o Sérgio, vocalista da banda School Noise, essa clássica banda de crushcore do interior de São Paulo, que você só vê com exclusividade aqui, ó, no Underground Forces. Gostou? Já é inscrito no canal? Deixa aquele like lá para dar aquela fortalecida e, claro, compartilhe nossos vídeos. Não é inscrito ainda? Entra na nossa página, se inscreva, ative as notificações para receber em primeira mão todas as novidades, deixa aquele like e compartilhe nossos vídeos para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Desde já, em meu nome, em nome de toda a equipe aqui do canal, o nosso muito obrigado. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @Underground Forces. Quer mandar alguma crítica, uma sugestão, uma ideia de entrevista, alguma banda que você quer ver? Entre em contato com nós, olha o nosso e-mail aqui no rodapé da página, é só mandar a sua mensagem. Desde já, o nosso muito obrigado, valeu mesmo. Bom, pessoal, semana que vem mais uma entrevista aqui no canal Underground Forces. Se cuida e até semana que vem. Stay heavy.